E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Hoje eu quero falar sobre um RPG chamado Psyrun, tá? Esse jogo ele foi escrito pela Megway Baker e foi traduzido, foi lançado, né, no Brasil pela Secular Games. É um jogo que eu tinha visto uma vez, etc., mas eu resolvi, comprei o jogo num evento e testei. E é uma dica que eu gostaria de dar, porque é um jogo que ele tem uma mecânica muito diferente do que a gente está acostumado a RPG, e eu aconselho muito para, primeiro, quem não tem tempo de criar uma história, eu quero jogar, mas não tenho tempo de criar uma história. E segundo, eu tenho alguns amigos que não sabem o que é RPG, então eu gostaria de mostrar, ensinar. Às vezes a gente pega os jogos mais famosos, mais clássicos, e eles têm uma exigência na preparação, na criação de personagem que é muito grande, né? Então você precisa saber o cenário. Então, o Vampiro à Máscara, você tem que explicar toda a mitologia do vampiro, para explicar o que é uma geração, para você explicar o que são os clãs da terceira geração. Todo esse processo é muito dispendioso, né? Ele dá muito trabalho para uma pessoa que às vezes só quer saber o que é e que talvez possa ter interesse depois em jogar um jogo com uma preparação maior. E a gente muitas vezes encontra essa dificuldade. Eu vou fazer uma ficha de personagens, demora 3 horas, 2 horas. O cara prepara uma ficha, ele não sabe exatamente o que cada item significa, o que cada item pede, o que cada item propõe, né? Então, eu não sei, mas para que eu vou usar esse teste, né? Para que eu vou fazer isso daqui? Esse jogo ele resolve muito facilmente. O jogo ele tem um tema. O tema são pessoas psionicas que estão escapando do local onde elas sofriam o tipo de experimento, tá? Então aí você cria, eles estavam sendo levados de ambulância, a ambulância bate, abre a porta e eles fogem. Deu um curto-circuito e etc. Ou, enfim, qualquer começo que você quiser estabelecer disso, de que um grupo de psionicos desorientados, eles acabam, né, se encontrando a sua liberdade. Então, basicamente, o narrador ele vai ter aqui uma fichazinha, né? Os perseguidores, qual que é a aparência, os métodos, a tecnologia. Isso daqui eu tirei xerox daqui da página final, tá? do livro. E aqui você tem a ficha de personagem, tá? A ficha de personagem, que eu também tirei xerox, ela carrega aqui algumas características muito interessantes. Você tem o nome do seu fugitivo, você tem a idade aparente, poderes psíquicos, e você tem uma lista de perguntas que você vai responder, tá? Quais são as perguntas? Por exemplo, uma vez um jogador ele fez um personagem que era uma criança, e a pergunta era: por que eu sei dirigir? Você não precisa ter as respostas, você não tem as respostas, você não sabe o que vai ser, mas simplesmente você pode colocar ali e essas memórias vão ser relembradas. O jogo vai terminar, né, quando o jogador responder as 6 memórias, as 6 perguntas, tá, sobre ele. Porque eu tenho imagem de vidros quebrando. E aí, em determinado momento, eu vou explicar daqui a pouco, você pode preencher essas memórias. Quando você terminar de preencher a 6ª resposta, você escolhe um final para você. Descobrir uma coisa, né? E o jogo, para o seu personagem, vai terminar. E é como se ele se encontrasse. Imagine esse jogo como um filme, tá? E por que ele é diferente? Por exemplo, você pode falar: eu vou tentar trapacear, eu vou tentar enganar o policial. Então você não tem um teste de diplomacia, de lábia, não, você simplesmente vai pegar os dados e você vai jogar de 4 a 6 dados, tá? Esses marcadores com o pessoal da Secular num evento, e eles até ajudam, apesar de ter aqui uma diferença nas pontuações do livro, da ficha e do marcador. Mas basicamente, então, você vai jogar 6 dados e aí você vai começar
a alocar, né? Então, eu quero enganar o guarda. De 4 a 6 eu tenho sucesso. Se eu colocar 1 a 3, eu tive um fracasso, eu não consegui enganar o guarda. E aí a narrativa vai seguir isso daí. Então, e se eu quisesse abrir uma porta? O dado ele vai dar o resultado da sua ação. Revelação. Se você tirar 6, você pode responder uma resposta à sua pergunta. Eu lembro de cacos quebrando da vez em que a polícia entrou na minha casa porque eu tinha poderes psionicos e eles invadiram e me levaram, né, para longe da minha família, por exemplo. Perceba, isso fui eu que inventei na hora. Se você tirar de 4 a 5, são os outros jogadores que respondem a sua pergunta. Se você colocar de 1 a 3, não tem resposta alguma. Poderes psionicos. Se você colocar 5, 6, você consegue resolver. Então eu controlo a mente do policial. Então você faz essa linha, né? E aí você vai distribuir ferimento, você pode se machucar ou não. E perseguição. As pessoas estão te perseguindo. Se as pessoas estão te perseguindo, o que vai acontecer? Quer dizer, as pessoas estão te perseguindo. Se você coloca um 6, por exemplo, os perseguidores eles não te alcançam. Mas os perseguidores estavam naquela ficha que eu indiquei no começo. Mas e como que você vai saber se eles estão chegando perto ou não? Você vai escrever aqui, por exemplo, hospital. Cena 1, hospital. Aí os jogadores conseguem fugir e eles vão para o bairro industrial. E aí depois eles conseguem roubar um carro e vão para a estrada. Então você vai dividir o espaço a partir, né, das cenas. Então os jogadores vieram para o bairro industrial, depois os jogadores vieram para a estrada. Mas onde estão os captores? Quando a gente fala nesse sentido, o hospital, o bairro industrial, a estrada, qual o resultado do dado você colocou? Se você colocar na perseguição 5 ou 6, os perseguidores não chegaram onde você está. Se você colocar 4 ou 3, eles estavam no hospital, então os perseguidores agora estão no bairro industrial. Se você colocar 1 e 2, eles andaram 2 movimentos. Então a cena já não é mais uma cena de perseguição, é uma cena de captura. E aí você vai rerolar os dados, e então cada teste que você fizer, você pode escolher usar o seu poder, você pode escolher se o personagem pode se machucar ou não, e isso vai variar. Então você vai jogar de 4 a 6 dados, e você vai distribuir para dar a dinâmica do jogo. E a partir disso, a narrativa, o diálogo, a participação dos jogadores vai construindo toda a narrativa. Ele é muito bom porque o narrador muitas vezes não teve tempo de preparar, ou, como eu falei, o jogador ele quer conhecer, ele quer saber o que é RPG, mas o que eu faço. Então você começa a ensinar um pouco dessas ideias, né, dessa prática. A narrativa de joga o dado, olha a sua ficha, olha aqui tem um mapa. O jogo ele tem essa dinâmica bem específica, né? Que é a dinâmica a fuga de psionicos. Ele se encerra dentro dessa dinâmica, mas vale muito a pena. É um jogo que, se você quer conhecer jogos diferentes, ou você quer algo um pouco rápido para introduzir, para ensinar, ou mesmo para se divertir, porque o jogo ele apresenta uma dinâmica bem legal. Eu recomendo. Vou colocar o site da Secular aqui embaixo, né, na descrição. Vale muito a pena. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.